Esse contrato de... Pronto, o mestre Racho chegou. Boa tarde, professor. Bem? Aleph, e aí, como é que vai? Tudo bem? Satisfação? Tudo em paz, graças a Deus. A banca mais esperada da história da UF, hein? Estou esperando as contribuições de vocês. Que bom, viu? Salve, A nossa grande coordenadora salve. Vanessa mandou o link aqui. Doutor Armando, como vai? Professor Eduardo Chagas, Auguri, tudo bem? É isso aí. Meu brinquedo novo, né? Que bom, é isso aí. Boa tarde a todos aí. Bom, vamos aproveitar que estamos todos aqui, tá? Então, vamos dar início à banca do senhor Aleph Augusto Pereira Correia, agradecendo desde já a presença de todos e de todas, tá? Em especial aos professores Emanuel Guri, Carlos Rates e Armando Mesquita. E, sem mais delongas, passar a palavra para o jovem Aleph Augusto, para que ele possa tecer suas considerações acerca do trabalho que já foi compartilhado com a banca, e depois, então, nós teremos um momento para a arguição, considerações e contribuições acerca do seu trabalho. Quando quiser, Aleph, sabendo do tempo que você dispõe, fique bastante confortável. Microfone, eu sei que não é problema para você, então você já está acostumado com a visibilidade, com a aparição pública, divirta-se. Obrigado, professor. Boa tarde a todas e todos. Eu agradeço àqueles que se propuseram a estar aqui nessa tarde e compartilhar desse momento comigo, bem como aos ilustres membros dessa banca de trabalho de conclusão do curso, os professores Armando Mesquita, Eduardo Chagas, Emanuel Auguri, Carlos Rates, pela presença de vocês e pela análise detalhada que fizeram do trabalho. Tenho certeza que as percepções de vocês contribuirão bastante para a minha trajetória acadêmica. Bom, o título do trabalho proposto é Jurisdição Entrelaçada, uma possível contribuição para análise de conflitos entre ordens jurisdicionais heterárquicas. Todos vocês estão conseguindo visualizar a apresentação, o slide? Estamos sim, Aleph. Ok. Estamos, Aleph. Perfeito. O trabalho foi desenvolvido sob a orientação do professor doutor Eduardo Chagas Oliveira e tem como problema central como são analisadas as situações em que tribunais heterárquicos decidem de forma divergente. Esse problema surgiu em 2017, quando estava analisando situações em que tribunais internacionais decidiam de maneira divergente daquelas decididas por tribunais constitucionais em um mesmo caso concreto. Essa situação demonstrava um problema de execuibilidade e efetividade das situações problemáticas apresentadas, ressaltando, portanto, a relevância do estudo desse problema. Consequentemente, o trabalho foi desenvolvido com o objetivo de compreender essas situações em que tribunais heterárquicos conflitam em suas sentenças. Diante disso, elaboramos o trabalho através de uma metodologia prevalentemente dialética, através da qual o objeto é estudado sobre diferentes aspectos, relações e conexões, também de forma qualitativa, uma vez que nós coletamos dados emergentes e abertos com a finalidade de desenvolver o tema proposto, bem como comparativa, uma vez que nós pegamos investigações teóricas de fatos, de fenômenos, com a finalidade de ressaltar as similitudes e as diferenças entre eles, bem como um trabalho explicativo, posto que a preocupação central aqui era de identificar e explicar as razões que determinavam ou que contribuíam para a ocorrência dos fenômenos das hierarquias entrelaçadas. Trata-se, portanto, de um trabalho que contempla um estudo teórico múltiplo por contraste, e assim objetivamos entender aquilo que está no cerne das hierarquias entrelaçadas. Diante disso, iniciamos o trabalho através de um movimento que vai do constitucionalismo até as percepções de globalização do direito constitucional. O início desse trabalho é marcado por uma delimitação semântica do termo Constituição, uma vez que a ideia de Constituição tem sido cada vez mais utilizada em diferentes órgãos jurisdicionais,
bem como até mesmo em empresas privadas. Para isso, adotamos o conceito de constitucionalismo moderno, segundo o qual, nas palavras de Dominique Rousseau, constituía-se a Constituição em um texto escrito, cujo objetivo seria uma separação orgânica dos poderes, incluindo nele um rol de direitos fundamentais, bem como garantias a esses direitos. Essa Constituição seria, portanto, uma garantia do povo contra as arbitrariedades do poder político. Mas essas concepções de constitucionalização, elas foram se transformando com o passar do tempo, tendo em vista as mudanças que ocorreram na sociedade. Dito isso, surgiram novas matizes teóricas relacionadas ao constitucionalismo, denominadas aqui de neoconstitucionalismo ou neoconstitucionalismos, dada a multiplicidade dessas vertentes. Esse neoconstitucionalismo é marcado, sobretudo, pelas formas através das quais os tribunais se utilizam, sobretudo, de juízos morais, bem como a inserção de percepções relacionadas à tópica, à ponderação de princípios e a utilização de teorias da argumentação no processo decisório. Esse processo faz com que ocorra uma abertura nos meios de participação e de aplicação do direito. A Constituição, nesse sentido, ela assume um cenário, uma posição específica do ponto de vista jurídico, bem como do ponto de vista estatal, assumindo uma relação de centralidade na qual ela avoca para si várias concepções, e para isso existem inúmeras vertentes ou nomes diferentes, tais como panconstitucionalismo, ou até mesmo uma revolução copernicana do direito constitucional, onde o direito constitucional passa a se inserir no centro dessa sociedade. Nas palavras agora de Dominique Rousseau, novamente, a Constituição não seria mais uma garantia do povo, mas sim uma garantia contra o povo, no sentido de uma garantia daqueles que constituíram o poder em face daqueles que são jurisdicionados por esse poder, consistindo em uma verdadeira garantia das minorias em face das maiorias políticas. Mas essas concepções, elas têm origem nos países de modernidade central e não contemplam, muitas vezes, realidades de países ditos periféricos. Foi pensando nessa perspectiva que o novo constitucionalismo latino-americano, ancorado em perspectivas decoloniais, visando romper com estruturas simbólicas de um poder colonizador, inclui em sua pauta as necessidades de uma realidade cultural multiétnica que estava inserida no âmbito dos países andinos, sobretudo o Equador e a Bolívia. Nesses países, onde a realidade multiétnica é latente, foi necessária uma refundação do Estado a partir de uma nova concepção de constitucionalismo que incluíam essas realidades diferentes em um mesmo diploma legal, ressaltando a participação cidadã não apenas na formulação da Constituição, mas também no cumprimento e na modificação do texto constitucional. É considerando realidades diferentes como essas que nós podemos entender de maneira preliminar os problemas relacionados a uma globalização do direito constitucional, como o direito constitucional consegue lidar com as diferentes perspectivas nos diferentes lugares de um planeta cada vez mais globalizado. É pensando em problemas como esses que nós utilizamos aqui a teoria dos sistemas sociais de Niklas Luhmann, com o objetivo de ressaltar algumas perspectivas traçadas por ele. Luhmann pensa a Constituição como sendo um acoplamento estrutural entre o sistema jurídico e o político, através do qual ambos interferem um no sistema do outro, bem como se interrelacionam. A perspectiva de Luhmann é fundamental aqui, uma vez que Luhmann visa romper com uma noção de validade jurídica pautada em uma hierarquia de tradição keynesiana. Luhmann postula, portanto, a possibilidade de uma validade do direito que não estaria relacionada com hierarquias estritas, mas sim que se movimentava no âmbito de uma hierarquia dentro dos próprios códigos de funcionamento do direito, ou seja, de forma autorreflexiva e autopoética. Essa ideia de Luhmann foi fundamental para a análise de Gunther Teubner, quando ele pensa a autopoiese do direito, utilizando-se do conceito de hierarquia entrelaçada, cunhado por Douglas Hofstede, que será analisado posteriormente nesse trabalho.
Uma desenvolve ainda questões relacionadas à necessidade de um direito global, uma vez que a sociedade se tornou cada vez mais mundializada. E essa mundialização do sistema social fez com que as concepções puramente nacionalistas de direito se tornassem insuficientes para dar conta dessa sociedade mundial. Diante disso, a globalização do direito constitucional, ela apresenta, sem dúvidas, perspectivas empolgantes, contudo, ela também apresenta algumas dificuldades. Essas dificuldades são analisadas por Tom Ginsburg na sua proposta de um Tribunal Internacional de Direito Constitucional. Essa proposta analisa, sobretudo, 3 problemas fundamentais. O primeiro problema, analisado por Ginsburg, seria a ideia de que o constitucionalismo ele teria sido formado inicialmente para o povo de uma nação específica e identificado por ela. O segundo problema, analisado por ele, seria a ideia de que a interpretação dos direitos ela seria mais efetiva quando realizada de maneira local, tendo em vista a proximidade da aplicação do direito com o problema que se está sendo apresentado. Bem como o terceiro ponto desenvolvido por ele seria a dificuldade da legitimação democrática do direito internacional, como sendo uma das oposições a essas formas de globalização do direito. Contudo, Ginsburg aponta alguns contrapontos relacionados a esses problemas. Em relação ao primeiro ponto, ele mostra que as constituições elas são criadas cada vez mais baseadas em outras constituições. Desta forma, nós percebemos processos constitucionais que constantemente têm como pauta um direito constitucional comparado, utilizando-se de preceitos de outros modelos constitucionais. Em relação à questão da interpretação local do direito, Ginsburg analisa que as constituições elas têm sido cada vez mais compartilhadas do ponto de vista hermenêutico. Esse compartilhamento das interpretações acerca das constituições são observados constantemente através da prática jurisdicional de tribunais constitucionais que se utilizam de entendimentos de outros tribunais constitucionais na aplicação do direito local. Em relação à delegitimação democrática, Ginsburg demonstra que a ideia de democracia ela é passível de ambiguidades, uma vez que aqueles que questionam a legitimação democrática de um direito constitucional global, eles incorreriam em dificuldades em identificar o que seria democracia naquele modelo proposto. De toda sorte, as percepções analisadas por Tom Ginsburg são fundamentais para os 3 modelos teóricos que nós utilizamos nesse trabalho para análise de conflitos entre ordens jurisdicionais heterárquicas. O primeiro modelo analisado é o chamado constitucionalismo multinível global de Ingolf Pernis. Essa percepção, ela dá prioridade a uma noção de cidadania global, através do qual os cidadãos, eles teriam uma participação direta, não só nas regras e normas constitucionais dos Estados-nação, mas também das concepções constitucionais ditas supranacionais. Essa ideia formula um modelo de efeito cascata entre o constitucionalismo supranacional e o constitucionalismo nacional. Entretanto, essa proposta encontra algumas dificuldades, tendo em vista que aposta em instâncias futuras incertas de modelos organizacionais que não têm, até o momento, uma aplicabilidade prática. Por outro lado, analisamos também o modelo da interconstitucionalidade de Joaquim Canotilho. Esse modelo propõe uma relação entre redes de direitos constitucionais que são pautados em uma interorganizatividade, uma interculturalidade e uma intersemioticidade, sendo esta última a característica através do qual os direitos constitucionais nacionais se lançam em redes de interpretação mútua desse direito. Apesar de suas contribuições relevantes, essa concepção encontra algumas dificuldades relacionadas à objetividade dessa proposta, bem como uma demonstração empírica dessas relações interconstitucionais. Por último, nós analisamos uma proposta chamada transconstitucionalismo, de Marcelo Neves. Tal proposta propõe aquilo que é chamado de diálogos constitucionais ou conversações constitucionais,
tendo em vistas que as instâncias supranacionais também se utilizam de direitos fundamentais para fundamentar suas decisões. Marcelo Neves utiliza uma demonstração empírica rica de casos e situações em que os direitos humanos fundamentais, eles encontram-se em redes de entrelaçamento entre instâncias supranacionais, transnacionais, internacionais, nacionais e locais. Essa proposta, contudo, esbarra na dificuldade da assimetria das formas jurídicas, uma vez que, para a instituição do diálogo, necessário seria que as formas dos direitos nos diversos estados do nosso globo tivessem a mesma posição de diálogo. Não obstante, as modernidades centrais, elas tendem a suprimir o diálogo com as modernidades periféricas, havendo, portanto, uma barreira para a aplicabilidade dessa proposta. Por outro lado, a proposta aposta em um diálogo entre concepções jurisdicionais que aplicam o direito constitucional, porém não aponta possibilidades de resolução desses conflitos quando o diálogo ele não ocorre. É pensando na relevância dessas propostas e nos desafios por ele avançados e identificados nessas concepções, que nós voltamos para a ideia de hierarquias entrelaçadas proposta por Douglas Hofstede, e que é utilizada por Marcelo Neves e por Gunther Döbeln em sua análise. Douglas Hofstede propõe as possibilidades de uma inteligência artificial que estaria fundamentada em modelos cognitivos existentes em diversas áreas do conhecimento. Ele analisa, por exemplo, a música Oferenda Musical de Bach, através da qual nós percebemos voltas estranhas na forma como a composição ela é realizada. Ele analisa também os modelos artísticos de Escher, sobretudo na Print Gallery, bem como nas Mãos que Desenham, onde sistemas aparentemente hierárquicos se voltam para si mesmo. Douglas Hofstede também analisa o teorema da incompletude de Göbel, através do qual ele percebe dificuldades em que sistemas aparentemente hierárquicos, eles não se compatibilizam entre si, mas apontam para um entrelaçamento de sistemas que são aparentemente hierárquicos. Esse entrelaçamento de hierarquias, ou voltas estranhas, que são concebidos por Douglas Hofstede, são encontrados em nosso modelo de inteligência. Toda vez que nós pensamos, nós constantemente modificamos as regras do nosso pensamento. E para modificarmos as regras desses pensamentos, nós utilizamos de várias concepções que tendem a modificar esse pensamento através de meta-regras. Contudo, apesar de nós conseguirmos modificar o nosso pensamento, nós não conseguimos ter acesso aos nossos neurônios, não conseguimos mobilizar o aparato orgânico que dá base e sustentação a esse entrelaçamento de pensamentos. Da mesma forma, Douglas Hofstede postula a ideia de que os computadores, eles modificam as suas regras de software através de regras e meta-regras que modificam essas regras. Não obstante, as meta-regras propostas aqui nesse caso, elas não conseguem modificar as regras de hardware, que são elas que regulam as meta-regras, constituindo-se, portanto, em meta-regras. Essa concepção dá margem ao desenvolvimento teórico de Douglas Hofstede, segundo o qual, toda vez que nós encontramos uma hierarquia entrelaçada, ou esse entrelaçamento de ordens aparentemente hierárquicas, nós temos que ter um nível inviolável para regular essas hierarquias entrelaçadas. Esse nível inviolável, ele estaria acima dessas hierarquias entrelaçadas, não sendo de maneira nenhuma afetado por eles. Contudo, existem situações, sobretudo do ponto de vista político-democrático, em que Douglas Hofstede vai apontar que esse nível inviolável ele não estaria acima das hierarquias entrelaçadas, mas sim estaria abaixo delas, sendo, portanto, o povo um elemento legitimador para conflitos entre ordens políticas democráticas. Foi pensando nessas percepções de Douglas Hofstede que pensamos aqui nesse trabalho na noção de jurisdição entrelaçada. Essa noção leva em consideração o fato de que, toda vez que uma jurisdição heterárquica ela se encontra em um processo de entrelaçamento, essas jurisdições, quando elas estão no topo da cadeia, a exemplo da jurisdição constitucional e da jurisdição internacional,
elas não podem reivindicar um nível de interpretação acima delas. Mas esse nível de interpretação, ou esse nível inviolável que regularia esse entrelaçamento, ele pode ser encontrado abaixo dela, sendo, portanto, o povo um elemento legitimador para as duas concepções jurisdicionais. We the people, na concepção de Bruce Archerman, seria o elemento que legitima tanto o direito constitucional, bem como o direito internacional. Dessa forma, a proposta aqui avançada, ela trata das situações em que conflitos entre decisões de órgãos jurisdicionais heterárquicos poderiam ser resolvidos através do recurso ao povo, à semelhança daquilo que acontece no novo constitucionalismo latino-americano e na proposta de um constitucionalismo multinível de Ingolf Pernes. Uma proposta como essa exige um aparato racional que vai de encontro às perspectivas puramente hierárquicas de razão. As noções de formalismo ou de uma lógica formal, concebidas desde o cartesianismo de Descartes até a percepção kantiana, apontam para uma ideia de verdade universal e absoluta, na qual não é possível haver nenhum tipo de contrariedade. A verdade é única e, portanto, não haveria possibilidade ou espaço para o embate ou para o entrelaçamento de argumentos. Por outro lado, a proposta de uma racionalidade prática e argumentativa, à semelhança daquela preconizada por Chaim Perelman e Lucie Obresteteca em seu Tratado da Argumentação, concebe uma noção de razoabilidade em que é possível estabelecer um diálogo, sobretudo nas concepções das ciências humanas, em que não necessariamente não há uma verdade e uma mentira, mas sim concepções diferentes que são balizadas no âmbito de um diálogo, através da qual se pode chegar a um acordo. Trata-se, portanto, de uma concepção alargada de lógica que contempla um modelo de racionalidade que não está vinculado estritamente às ideias de racionalidade e irracionalidade, mas concebe uma espécie de terceira via, que seria a ideia do razoável. Dito isso, a razão argumentativa, ela se mostra um verdadeiro suprassumo, ou um aparato muito interessante para análise de modelos ou de relações entre tribunais constitucionais e internacionais, ou seja, situações em que não há uma hierarquia estrita entre jurisdição. Nesses casos, é possível entender como os interlocutores eles podem dialogar concebendo concepções que são diferentes entre si, mas que não são necessariamente excludentes. Essa noção merece ainda o acréscimo daquilo que Boaventura de Souza Santos defendeu em sua crítica da razão indolente, chamada de novíssima retórica. Essa novíssima retórica, ela, diferentemente daquilo que propõe Chaim Perelman em sua nova retórica, ela não concebe o orador como sendo a única parte ativa no processo dialógico, mas sim o orador, ele juntamente com o auditório, participam do processo de construção do saber. Dessa forma, o auditório se constituiria como um agente participante dos processos de interpretação e de entendimento, bem como das noções de convencimento. No trabalho aqui apresentado, se entendermos os tribunais constitucionais internacionais como sendo os oradores que se dirigem ao auditório, que seria o povo, nós deveríamos entender, à luz da perspectiva de Boaventura de Souza Santos, que o povo também deveria ser agente participante dos processos em que há conflitos entre ordens jurisdicionais heterárquicas. Uma proposta como essa aponta para uma abertura racional da construção de interações entre perspectivas jurídicas diferentes, que tem como principal fundamento o acordo realizado pela participação política dos cidadãos. Esses cidadãos não seriam apenas coadjuvantes dentro desse processo, mas sim agentes participantes e principais no âmbito desses cenários. Dessa maneira, poderíamos resolver problemas relacionados a conflitos entre ordens jurisdicionais heterárquicas, conferindo a elas validade, efetividade e execuibilidade do ponto de vista concreto. São basicamente essas as concepções, os resultados que nós angariamos no âmbito dessa pesquisa. Eu agradeço a todos aqueles que ouviram e que se dedicaram à análise desse trabalho. Estou aberto, nesse momento, às análises, críticas,
comentários e perguntas da banca examinadora. Pronto. Agora já pode descer do púlpito. Muito bem, Alex. Sensacional.